Futebol, beba com moderação. 102,9 Band Vale. Primeira hora. 8h19. Saia do impedimento. Na Band Vale, bate-papo esportivo com Cláudio Nicolini e Antônio Carmo. Oferecimento New Clean, sempre inovando. Cervejarias Caras de Malte, Campos do Jordão. Há 10 anos produzindo a melhor cerveja do universo. Muito bem, hora de falar de esportes aqui em Primeira Hora Regional. Muito bem-vindo você que está sintonizado em 102,9, também no YouTube Rádio Band Vale. Começando mais um bate-papo esportivo, eu sou o Conrado Balucci e aqui comigo o mestre Antônio Carmo. Bom dia para você, Carmo. Bom dia, Conrado Balucci, bom dia a todos que nos acompanham aqui nesta manhã de quarta-feira, que já teve chuva aqui pelos lados do Vale do Paraíba, em algumas cidades. E aí no litoral, como é que está o tempo? Bastante chuva também, viu, Carmo? Ventou bastante, abriu o portão de madrugada, tive que sair correndo. Não é fácil não, viu, Carmo? Mas aqui também o tempinho também que é trefe. Tá bom, corre, porque senão a cachorrada sai correndo, vai pra rua, dá mais trabalho, né? Vamos fechar tudo. Foi isso mesmo que aconteceu. Aliás, Carmo, antes que eu esqueça aqui o destaque, essa sua camisa bordô aí com o símbolo da Band, maravilhosa, hein, Carmo? Parabéns, hein? Tá vendo aí? Ficou bonita, né? Coisa linda. Ostentando aqui, Muito. ostentando a fibra da Band Vale. Bordeaux, que é a cor do maior time da história do Alto Tietê, o Esporte Clube Urupês, que eu tive o prazer de envergar a jaqueta número 8 do segundo quadro, é bem verdade, ali para 1970, 71, 72, Urupês que recentemente foi campeão da segunda divisão do futebol de Suzano. A cor era assim, era Bordeaux. Coisa fina, hein, Carmo? Coisa fina. Coisa fina também, já entrando, né, no futebol nosso de cada dia. Hoje tem Copa do Brasil, começam a ser definidos aí os semifinalistas, né? Hoje é o primeiro jogo. Na verdade, os finalistas, né? Os semifinalistas, né? Ainda temos 4 jogos, quartas de Semifinalista. final. Semifinalistas, né? Hoje, lá na Arena MRV, o Galo é mandante, recebe o Cruzeiro no Clássico Mineiro, né? Depois da convocação de Caio Jorge, o Cruzeiro em festa, o Atlético naquela de precisar se reabilitar, mas com um elenco muito forte. E há torcedores que digam aqui, né? Meu Deus, como é que o Galo foi contratar o Rony? Como é que vocês gostavam do Rony? Tem torcedor do Galo bravo com o Parmeira aí que mandou o Rony pro Atlético. Mas a gente tem hoje também Atlético Paranaense e Corinthians lá na Liga Arena, tem torcedor corintiano, depois que o Palmeiras saiu, o Flamengo principalmente saiu, tem torcedor corintiano aí esfregando a mão aí, achando que pode beliscar a Copa do Brasil. E ainda hoje Vasco e Botafogo no Rio de Janeiro, resta saber qual Vasco, né, a gente vem falando aqui, vai enfrentar o Botafogo hoje, aquele do Santos ou aquele que a gente normalmente costuma ver aqui em todas as rodadas. Bom dia, Carlos. Pois é, olhando assim nos jogos, amanhã tem Bahia e Fluminense. Se você pegar a tabela do campeonato, bom, 2 times aí brigam ainda na Sul-Americana, né? O Atlético Mineiro e o Fluminense. Se eles forem eliminados aí, eles ainda têm o Campeonato Brasileiro e a Sul-Americana. Mas se você olhar bem, dos 8 times que estão nesta fase, digamos que só o Cruzeiro briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Mesmo assim, já meio, né? Assim, com um olhar meio, né? Atravessado, porque o Palmeiras e o Flamengo já abriram aí vantagem e tal. E o Cruzeiro, né, não sei se vai ter fôlego para chegar a brigar pelo título. Então, a Copa do Brasil passa a ser o grande objetivo, até por conta da verba, né? Os caras ganham, o campeão ganha uma nota preta mesmo, um grande dinheiro. E vale a pena, é um campeonato, é o segundo principal campeonato do Brasil, tem muita visibilidade. Esse ano a CBF fez essa mudança aí na semana passada, Conrado,
puxando o Campeonato Brasileiro para o lugar onde estava a Copa do Brasil e deixando os jogos da Copa do Brasil para o final, para não atrapalhar, eventualmente, se tiver um brasileiro, São Paulo, Palmeiras ou Flamengo, campeão da Libertadores, só os 3 lá que estão agora, para não atrapalhar a ida do campeão para disputar o Intercontinental de Clubes lá, não sei nem onde vai ser no final do ano. Então, essa mudança foi feita, o Flamengo reclamou, o Palmeiras e o São Paulo não, falando que está tudo bem, e aí a Copa do Brasil é que ficou para o final, vai fechar o calendário nacional esse ano, no dia 21 de dezembro. Então, quem for campeão dia 21 de dezembro vai passar o Natal fazendo uma grande festa, como campeão da Copa do Brasil. E além do título, do dinheiro, dá direito a entrar direto na fase de grupos da Libertadores do ano que vem. É um grande campeonato. Quem ganha a Copa do Brasil, ela foi muito valorizada pela CBF, ali quando ela retomou e colocou de novo os times da Libertadores para jogar a competição, os times não jogavam a Libertadores, né? A Copa do Brasil, em determinado período aí. O campeonato está realmente muito forte e a gente tem visto os melhores times na briga. Pois bem, então você pega Atlético e Cruzeiro, você falou do Rony, o Atlético é uma filial do Palmeiras, né? Caio Paulista, Gabriel Menino, Rony, Patrick, não sei o quê, Scarpa, Dudu, que saiu do Palmeiras, foi para o Cruzeiro, já foi para o Atlético, tem uns 6 ou 7 jogadores lá que tiveram grandes momentos do Palmeiras, numa época que o Palmeiras ganhou o Campeonato Brasileiro, Libertadores, viveram um grande momento, mas o Palmeiras faz isso com muita correção. Opa, já não dá mais para esse aqui, podemos liberar, já tivemos grandes conquistas com ele, mas agora está na hora de mudar, e isso o Palmeiras tem feito com uma estratégia muito boa. Então, isso tem que continuar assim. E o Atlético, né, acabou recebendo lá esses jogadores do Palmeiras. O Rony, a gente sabe, teve um grande momento do Palmeiras, mas é um jogador muito limitado. Bom, e aí é o seguinte, Atlético e Cruzeiro é como Palmeiras e Corinthians, né? Palmeiras saiu chamuscado da eliminação para o Corinthians na Copa do Brasil, o Corinthians saiu por cima. Quem passar aí, né, sai todo grandão, o que perder fica realmente por baixo, e aí vai seguir a vida aí do jeito que pode. Corinthians tem uma grande chance de chegar à semifinal, pega o único time de Série B do campeonato. O Atlético estava 7 jogos sem vencer, ganhou sábado do CRB. Então, apesar que eliminou o São Paulo aí na Copa do Brasil. Então, o Corinthians tem que ficar esperto em relação a isso. E Vasco e Botafogo, para mim, o Botafogo realmente é o favorito, apesar de tropeço na Libertadores, tem mais time do que o Vasco. E o Vasco não se emenda, né? Mas é a chance agora aí, de repente, se recuperar de novo, fazer um grande jogo como fez contra o Santos para ganhar do Botafogo hoje. Enfim, cada um com a sua história aí, cada time buscando o que é de melhor, Conrado. Boa. Dá para colocar nessa conta do Galo também o Allan Kardec, viu, Carmo? Lembra dele no Palmeiras? Lembro. Foi para lá também, Não sabia que estava lá, não. Acho que já saiu. Ele foi para o Atlético... Não, o Allan Kardec já passou por lá, ele está no Atlético Paranaense, agora já mudou. Já saiu do Galo, ele estava no Galo até recentemente, né? Passou também por parte da filial aí. Não teve mas agora está no outro Galo. Não, ele está no Atlético Paranaense agora, já saiu. Ô, Carmo, e esse jogo aí do final de semana, você puxou aí, né, da questão da Copa do Brasil, do Corinthians enfrentando o Atlético, eliminou o Palmeiras. É só um pequeno gancho, né? Esse jogo do final de semana, Palmeiras e Corinthians, vale muito mais para o Palmeiras do que propriamente o Corinthians, né? Porque o Corinthians está na boa. Não ganha de ninguém, ganhou do Vasco agora, ó, com Guinegão e companhia, mas tá classificado na Copa do Brasil, embolsou o dinheiro aí, é isso que importa, né? Vai no domingo, né? Palmeiras e Corinthians. Aí a rodada do Brasileiro dá aquela parada para 2 jogos da seleção, 2 semanas sem ter jogo do futebol brasileiro. E nesse ano, Palmeiras e Corinthians já jogaram 6 vezes, né? O Corinthians ganhou 3, o Palmeiras ganhou 1 e aconteceram 2 empates. Só que o Corinthians ganhou dentro do Allianz Parque, o Corinthians foi campeão paulista contra o Palmeiras e eliminou o Palmeiras na Copa do Brasil. Se até o ano passado o Corinthians estava assinando ali como freguês do Palmeiras, né, eram 10 jogos aí sem vencer, agora esse ano inverteu-se a coisa, o Palmeiras é que está com a cadernetinha ali sendo freguês do Corinthians, né? Então o jogo, sem dúvida, vale muito mais. O Palmeiras está na briga direta pelo título do Brasileirão. O Corinthians, no Brasileiro, soma pontos apenas para fugir do rebaixamento, arrumar uma posiçãozinha melhor intermediária, mas está de olho mesmo na Copa do Brasil, você tem razão. Domingo vai sair fumaça lá, vai sair faísca lá no Itaquerão.
E amanhã a gente vai falar mais também sobre Bahia e Fluminense, que é o outro jogo, né? O jogo isolado da Copa do Brasil na quinta-feira. Mas o Bahia recebe o Fluminense, uma pincelada nesse jogo. E, a meu ver, não tem favorito, né, Carlos? Tanto o Fluminense quanto o Bahia podem vencer esse jogo, Não, apesar do jogo ser lá na Bahia. tem o jogo da volta, né, logicamente, no Rio de Janeiro daqui a alguns dias, mas tem um detalhe, o Bahia hoje se intrometeu aí no meio dos 12 maiores times do Brasil, já teve lá, saiu, o Atlético Paranaense estava lá, saiu no ano passado, e o Bahia hoje, que é o quarto colocado do Campeonato Brasileiro, o próprio John Textor aí, esse pseudo-dirigente do Botafogo, eu não sei como é que vai ficar a vida dele, ele falou algum tempo atrás, se as coisas continuarem do jeito que estão, se não houver fair play financeiro, não sei o quê, daqui a um tempo, de 10 campeonatos brasileiros, o Bahia vai ganhar 8. Ele acha que com o investimento do Grupo City, a quem o Bahia pertence, o Bahia vai ficar muito forte e vai ser difícil ser batido. Opinião dele, não concordo com ele, não. As coisas no Brasil são muito rápidas, mudam muito rapidamente, são cíclicas, você tem aí um time que domina. Hoje, ontem falamos muito aí do predomínio Flamengo e Palmeiras nos últimos anos, né? Por conta da correção do trabalho das duas diretorias, os dois clubes. O Bahia está numa outra linha aí nesse trabalho com o Grupo City. Mas não acredito que vai haver tanto investimento assim também, não, para que o Bahia possa se tornar, de repente, um dos 4, 5 maiores times do Brasil. Mas que pode ganhar a Copa do Brasil, pode. Tem time, tem um ótimo técnico, gosto demais do Rogério Ceni, e tem time aí na Copa do Brasil para passar pelo Fluminense, ir para uma semifinal, passar lá para o Vasco ou Botafogo e ganhar a Copa do Brasil. Quanto a isso, eu não duvido, não. Até porque, né, Carmo, esses times que pertencem a grandes corporações, mas não são o carro-chefe, né? Esses times não são o carro-chefe da companhia, como, por exemplo, o Bragantino, né? Você tem o Salzburg, que é o principal time da Red Bull, aí o City, o Manchester City é o principal time do grupo. No caso do Botafogo, legal, o Botafogo ganhou a Libertadores, ganhou o Brasil, teve bons resultados, mas o Lyon ainda é o principal time, né, do Textor. Então, tem toda essa questão também de não ser o principal time da franquia, né? De não ser a noiva da festa, né? É apenas um convidado. Então, tem que olhar bem para saber como é que vai seguir a vida aí, né, desses times. Depende de como que é feito o contrato, como é que os clubes vão se arrumando, né? E os investimentos, se eles continuam, não, porque daqui a pouco aí, daqui 2 anos, 3 anos, aí de repente também há uma mudança de comando desses grupos, e aí nós não vamos continuar aqui, não vamos continuar ali, depende muito da situação financeira do mundo todo aí também. Boa. Carmo, falando agora rapidamente de Copa Paulista, ontem nós tivemos, né, a definição da primeira rodada, né, do mata-mata. Tivemos um jogo isolado, Inter de Limeira e Comercial. Inter de Limeira venceu 1-0 com um gol no finalzinho do jogo e conseguiu a vantagem aí para o jogo de volta. Jogo de volta que será fora de casa, jogando lá em Comercial, como diria o outro. Estádio Francisco de Palma Travassos, estádio Comercial. Esse é o jogo que não tem data marcada ainda, Conrado, porque a Inter está na reta final do Brasileiro da Série D. Ela está nas quartas de final. Se passar agora pelo Goiatuba, ela já garante vaga para a Série C do Campeonato Brasileiro do ano que vem, porque sobem 4. Então, quem vai para a semifinal já está garantido. E ela joga sábado em Goiatuba, então não vai jogar contra o Comercial sábado, porque o time principal vai estar jogando lá. O técnico é o mesmo, alguns jogadores que atuam na Série D são aproveitados na Copa Paulista. Então esse jogo deverá ser terça-feira que vem, como foi ontem, o jogo de ida. Então só se saberá a lista completa aí dos confrontos das quartas de final da Copa Paulista na terça que vem. Mas fechou-se aí a primeira rodada, só a Portuguesa Santista ganhou como visitante, 1-0 no Oeste, em Osasco, pouquíssimos gols, só 9 gols em 8 jogos realizados. Os times mandantes ou ganharam ou empataram, com exceção do Oeste. E na sexta-feira já vai começar a rodada de volta com o União São João, jogando lá em Araras, contra o Noroeste, que ganhou o jogo de ida por 1-0. O São José, bom lembrar, sábado, 4 da tarde, recebe o São Bento no Martins Pereira.
jogo que terá presença de torcedores, os ingressos já estão à venda lá na loja da Águia, tudo mais. Torcedor do São José que reclamou muito aí, com razão, do time ter sido penalizado, não pôde ter torcedor contra a Portuguesa Santista, então agora é hora de não reclamar, ir lá comprar o ingresso e prestigiar o time num jogo complicado contra o São Bento. São José joga por uma vitória simples no próximo sábado. Boa, muito bom. Vamos acompanhar então essa sequência aí da Águia do Vale. Carmo, para a gente finalizar os resultados aí do nosso futebol, né, nessa terça-feira, ontem tivemos um título. A gente não fala muito aqui do Sub-20, mas é a categoria principal da base, né, que forma os atletas aí para o profissional. E mais uma vez o Palmeiras foi campeão, né, em cima do Bragantino, 0-0 no jogo, depois nos pênaltis 4-3, jogo no Allianz. E o Palmeiras campeão brasileiro Sub-20, mais uma vez. Empilha títulos também o Sub-20 do Palmeiras, né, Carlos? Diferente não, assim como vem o Palmeiras e o Abel, o Sub-20 também, muito bem, obrigado. Sub-20, Sub-15, Sub-17 ganham sempre, estão sempre ganhando títulos importantes. O Campeonato Brasileiro é o principal campeonato de futebol do país. O mais charmoso é a Copa São Paulo, de futebol júnior, que reúne lá 180, parece a Copa da Rainha da Inglaterra, e é legal, eu acho bacana isso, tem que pôr time mesmo para jogar. Copa São Paulo devia ter 200, 300 times, eu acho bacana, dar chance para todo mundo, né? Mas aí o brasileiro é o principal campeonato. A CBF começou a fazer as principais competições Sub-17, Sub-20 há alguns anos, e o Palmeiras vai dominando aí as duas categorias. Ontem ganhou o 4º título, é o maior vencedor da história do Campeonato Brasileiro Sub-20. Nos 4 últimos anos, ele foi finalista nos 4. Ele ganhou em 2022 o título contra o Corinthians, perdeu em 2023 para o Flamengo, ganhou ano passado contra o Cruzeiro e ganha esse ano contra o Red Bull, que fez uma grande campanha. Na fase de classificação, o Red Bull ganhou do Palmeiras 2-0 em Bragança. E agora, nas finais, foram 2 empates. Quer dizer, o Red Bull pode falar, perdi o título, mas não perdi nenhum jogo para o Palmeiras. Mas perdeu nos pênaltis, né? Allianz Parque recebendo um bom público ontem. E você vê que o Palmeiras desceu alguns jogadores que estão no time principal lá do Abel Ferreira. O zagueiro Benedetti, o Thales, o goleiro Aranha, Luigi. Jogadores que estão já integrados ao time profissional, o Luigi, eles vieram, bom, isso aqui é jogo importante, e é mesmo. Com o resultado, o Palmeiras se classifica para disputar a Libertadores da América. Tem o Flamengo como campeão, aliás, o Flamengo sábado ganhou o Intercontinental, né, num jogo único no Maracanã, contra o Barcelona, eu acho. Ganhou nos pênaltis também. Né? A gente não comenta tanto, não tem tanta divulgação, mas as emissoras de televisão já têm mostrado bastante aí. O pessoal não liga tanto, é categoria de base e tal. Realmente, tem muitos jogadores que aparecem aí, depois de 3 anos, você não sabe mais onde é que eles estão, já abandonaram o futebol, coisa muito comum, o futebol é muito competitivo, já gostava de dizer o mestre Osmar Santos. Mas foi um belo título do Palmeiras ontem, colocando mais um na galeria de maior vencedor das categorias de base do futebol do Brasil. Boa, muito bom. Carmo, vale o destaque também, só para encerrar, a gente ontem teve bastante coisa, acabou não comentando, mas só para dar o destaque, o Osmar Stabile, né, foi eleito o novo presidente do Corinthians, teve eleição na noite de segunda-feira, né, ele venceu, ele recebeu 199 dos 264, Roxy Tadini também estava na disputa, e o André Castro, que prometia, né, um investimento bilionário caso fosse eleito, não foi eleito, ficou em 3º lugar. Então, Osmar Stabile é o novo presidente aí do Corinthians para tentar organizar a casa corintiana lá pelos lados de Parque São Jorge. Mas é bom destacar que é o complemento do mandato do presidente impeachmentado lá, o Augusto Andrade, lá, Augusto sei o quê, que saiu. Então, é um mandato que termina o ano que vem. Augusto Melo, o campeonato termina o ano que vem. O mandato que termina o ano que vem é tampão, né? E esse André que botou a cara lá, ele botou a cara para dizer o seguinte: olha, eu tenho condições, prometo fazer do Corinthians um novo Flamengo. Vamos ter dinheiro aí que não vai, aí vocês vão poder tomar banho com o dinheiro. E aí, mas o pessoal não falou, é mais um que está chegando aqui, mas pode ter certeza que no ano que vem ele vai aparecer de novo lá para fazer lá. Agora constrói a base eleitoral, aquelas coisas todas, né? O Corinthians tem que se livrar do transfer ban aí da FIFA, deve 40 milhões lá para o Santos Laguna, do pagamento do espetacular zagueiro Félix Torres, né?
O novo Pois Zé é. Maria do Corinthians, o novo Gamarra do Corinthians, perde dinheiro, o Corinthians também contrata cada tranqueira, e aí tá devendo isso daí, né? E aí não pode contratar ninguém. Tem que primeiro acertar essa conta na FIFA e tá correndo atrás aí para reforçar o time que precisa. Por isso que hoje, a gente falou, joga com o Atlético Paranaense e poderá ter a volta do Memphis Depay afastado por alguns jogos aí em razão de contusão. Boa. Ainda bem que ele falou o novo Flamengo, porque se ele fala o novo Palmeiras, ele era impeachmentado Não! antes mesmo da... Na hora. É verdade. Carmo, rapidinho no pique, mudar de assunto um pouco, é legal dar um destaque aqui para o vôlei brasileiro, né? 3 jogos, 3 vitórias no Mundial de Vôlei, venceu ontem em Porto Rico 3-0, já havia batido a França e a Grécia, 9 sets positivos, só perdeu 2 sets, muito bem, obrigado na fase classificatória, o vôlei feminino está voando também no Mundial. Jogou mal os 2 primeiros sets contra a França no domingo, perdia por 2-0, daí o Zé Roberto falou, escuta, vamos jogar bola? Vamos, foi lá e virou para 3-2, Brasil classificado em primeiro lugar no grupo, aguarda adversário, e aí tem a Itália que também ganhou os seus 3 jogos, tem a Polônia, os times mais fortes. O Brasil chegou forte nessa competição, atual vice-campeã da Liga das Nações aí, e está na briga pelo título, está aguardando hoje, termina a fase de classificação com os jogos restantes, e aí nós vamos já partir depois para a fase de mata-mata. Aí não tem mais jeito, é aquela eliminatória simples, o Brasil aguarda para saber quem será o adversário. Vamos acompanhar. Está firme a seleção brasileira de vôlei feminino, está na briga pelo título deste Mundial. O Brasil nunca foi campeão mundial, já ganhou Olimpíada, ganhou outros campeonatos, mas o Mundial ainda não, o campeonato que está acontecendo lá na Tailândia. Boa, e para finalizar, Carmo, antes que Carol Serra desligue os nossos microfones, daqui a pouco tem Tá de olho. João Fonseca, né? Enquadra pelo Aberto dos Estados Unidos, vai enfrentar o tcheco Tomás Mačák, atual número 22 do ranking, e o João Fonseca aí na sua caminhada, né? No US Open, enquadra então, 13h, o João Fonseca está em quadra. Fez uma boa estreia, ganhou por 3-0, ele ganhou na estreia dos 4 grandes Slam que disputou, mas agora tem que seguir adiante, chega já de ganhar o primeiro, perdendo na segunda rodada, na terceira, e hoje é um jogo difícil, o Mačák aí é o 22º ranking mundial, primeira vez que os dois vão se enfrentar, tomara que o João Fonseca não sinta mesmo problema, ele falou que foi muita tensão, chegou a vomitar lá no jogo, teve problemas estomacais, estava muito nervoso na estreia, no jogo contra o Sérvio, ganhou bem por 3-0, e agora vai para o seu segundo jogo aí. Partida marcada para começar 13h30 desta quarta-feira lá em Nova York. Força para o João Fonseca e tomara que ele consiga uma grande vitória. Boa, Carmo. Valeu. Força para você também nesta quarta-feira chuvosa em São José dos Campos. Obrigado pelas informações. A gente volta amanhã, então, a partir aí das 8h15, 8h20, dentro do Primeira Hora Regional, com mais um bate-papo esportivo. Obrigado, Carmo. Bom dia para você. Até amanhã. Assim como no tênis, né? Quando o tenista vai sacar, tem aquele cronômetro lá de 30 segundos. Carol Serra já acionou o cronômetro dela lá para a gente poder ir embora. Abraço para você, Conrado Balute, aos amigos todos que nos honram com a audiência aqui no Bate-Papo Esportivo. Uma ótima quarta-feira, hein, gente? Até mais. Saia do impedimento na Band Vale Bate-Papo Esportivo com Cláudio Nicolini e Antônio Carmo. Oferecimento New Clean, sempre inovando. Cervejarias Caras de Malte, Campos do Jordão. Há 10 anos produzindo a melhor cerveja do universo.